Olha, nós vamos neste momento para Curitiba, falar com o diretor-geral do Detran do Paraná. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Show da Manhã, aqui na Rádio Comé. Então vamos conversar, o senhor Marcos Tradi, diretor-geral do Detran do Paraná. Bom dia, senhor Marcos. Muito bom dia, Sidney, bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. Tá tudo bem em Curitiba, nosso diretor? Exceto pelo friozinho que está fazendo, tá bom. Então tá ótimo. Aqui em Campo Mourão também tá o friozinho. Nós estamos aqui dentro do estúdio da Rádio Comé, também com a presença da prefeita Ângela de Farol, conhecida do senhor, e que também tá de blusa, que tá friozinho aqui, viu? Um grande abraço para a prefeita aí. Farol, região fria também, eu sei. Então tá bom. Dr. Marcos, nosso diretor do Detran do Paraná, Campo Mourão tá uma polêmica em relação ao posto avançado ali do Lar Paraná, o posto do Detran. Há cerca de um mês e pouco atrás, foi inaugurado depois de muita luta. A prefeita cobrou esse posto, vereadores, o deputado Douglas Fabrício foi falar com o senhor e pediu a instalação desse posto no Lar Paraná, e nós tivemos a instalação desse posto funcionando. Acontece que essa semana o posto está fechado e a prefeita e os seus assessores têm dito à comunidade de Campo Mourão que esse posto foi fechado, tendo em conta que o governo do Paraná tirou um funcionário, uma funcionária do Detran que trabalhava lá no posto e que agora o posto ficou inviável. Qual que é a verdade sobre o funcionamento desse posto do Detran aqui no nosso bairro Lar Paraná, Marcos? Bom, a realidade é uma só. Nós temos por hábito abrir postos de atendimento onde existe a demanda. A demanda foi levantada pelo município através do deputado Douglas, obviamente conhece a comunidade com a qual ele convive. A prefeita veio conversar conosco. Nós explicamos que o posto, de forma distinta da nossa unidade base, que é a Ciretran, que é a Circunscrição Regional de Trânsito, ele subentende uma via de mão dupla, um apoio da Prefeitura e um apoio do Detran. E é bom que se esclareça que se ela tivesse feito esse pedido na época em que havia o governo que nos antecedeu, lá em 2010, 2009, 2008, ela não teria recebido absolutamente nada, exceto o convênio autorizando a instalação do posto com um funcionário ou dois, dependendo da demanda. Nós ainda conseguimos instalar totem de atendimento, é uma política do governo Beto Richa, impressora, computador, então é uma via de mão dupla de fato. Então toda a parte de equipamento nós fornecemos, ela fornece o local e o funcionário. Como havia uma expectativa de uma grande demanda, é bom que se diga também, quem gerou essa expectativa obviamente foi o município, nós deixamos um funcionário lá, do Detran, para que esse funcionário pudesse gradativamente ir treinando o funcionário do município. E se você ler o convênio subentende que ela tem que deixar não um do município, mas dois funcionários do município. E quando esses funcionários estivessem treinados, o nosso funcionário se afastaria. Suponhamos que nós tivéssemos um grande movimento no posto. Jamais nós deixaríamos os cidadãos de Campo Mourão sem atendimento. O posto tem movimentado 9 processos por dia e isso é atendido por um funcionário. É mais do que suficiente um funcionário para atendimento do posto. O posto aumentando de movimento, nós temos um convênio que ela tem que colocar mais um funcionário. Então a nossa parte nós fizemos, a parte dela que ela fez parcialmente. Então, o senhor Marcos, diretor do Detran do Paraná, é bom a gente dar nome aos bois. No mandato passado, lá no mandato do Requião, se nós conseguíssemos um posto desse, nós nem conseguiríamos esses equipamentos. Não. No atual governo, a gente, além de conseguir o posto, nós conseguimos, além do funcionário treinado pelo Detran, funcionário do município, o Detran ainda entrou com equipamentos, com impressoras e tudo mais? Exatamente, nós temos feito isso, fizemos isso em 225 postos de atendimento e em 100 postos nós colocamos veículo também, porque nós reformulamos, reestruturamos a frota de veículos de viagem do Detran e transferimos esses veículos, todos revisados e todos em bom estado, para cerca de 100 municípios e avançaremos no ano de 2016, equipando os municípios com veículo também. Nesse convênio, então, assinado com a Prefeitura de Campo Mourão, a Prefeitura deveria manter 2 funcionários atendendo? Exatamente, está escrito no convênio, o convênio é de domínio público, inclusive nós já publicamos isso na imprensa para caracterizar que não é, obviamente, uma vontade do Detran, é uma coisa que acontece naturalmente. E vez por outra, os funcionários vão ao Detran, ao invés do Detran ficar no posto com os funcionários, são treinados. Ele tem chave de acesso, ele já sabe o que fazer, então eu acho um absurdo que nós atribuamos ao Estado, né, uma competência ou uma responsabilidade que não é do Estado.
Nós fizemos o posto, eu sei que o município investiu também, é bom que se levante quanto o município investiu para deixar o posto estruturado, porque isso não pode acontecer, o cidadão não pode ser prejudicado por uma questão que eu reconheço, até identifico como sendo uma questão de ordem política. Nós tratamos da administração pública do Paraná, por determinação do governador Beto Richa, de forma administrativa. A questão política nós não discutimos em qualquer sentido. O senhor sabe dizer se a prefeitura estava mantendo os 2 funcionários dela lá no posto? A informação que eu tenho é que tinha um funcionário. Exatamente, porque o senhor falou que no contrato, no convênio, estava 2 funcionários. E a informação que eu tenho também é que a prefeitura só mantinha um funcionário. Uhum. E agora, infelizmente, tirou esse funcionário do Detran, que o senhor esclareceu que ele foi para lá para ficar só um período, é isso? Exatamente. E outro detalhe é que o posto funciona das 8 às 14 horas. E me disseram, né, eu não estou em Campo Mourão, mas os nossos de Campo Mourão disseram que o posto estava fechando às 13. Talvez em função do pequeno movimento. E nós inauguramos o posto, fizemos questão de abrir o posto por uma demanda de movimento levantado pela prefeita. Senhor Marcos Trade, a prefeita e os assessores dela têm dito que esse funcionário que a prefeitura mantém lá é um cargo de confiança, inclusive ganha mais do que o teu chefe do Detran aqui de Campo Mourão, é um salário de R$ 4.500 esse funcionário que a prefeitura colocou no Detran do Lar Paraná, mas a prefeita tem dito que não pode tocar o Detran do Lar Paraná com ele porque ele não tem a senha e ele não tem acesso a alguns trabalhos do Detran. O que existe de verdade nisso? Não, ele tem a senha e toda a parte de veículos ele naturalmente faz no posto de atendimento, que é o compromisso que nós temos. Os postos de atendimento fazem toda a parte de veículos. Em todos os postos do estado do Paraná você pode verificar. Então todos os funcionários que estão atendendo nos 225 postos de atendimento, a exemplo do posto que nós temos de Campo Mourão, eles fazem a parte de veículo, tem senha, chave, né, de acesso, nós controlamos os acessos e eles têm autonomia para despachar os processos de veículos sem problema nenhum. E nós não temos tido problema nesse sentido em outros locais. Então, diferente do que diz a prefeita, esse funcionário da prefeitura que o Detran treinou, está lá atendendo, deveria estar lá atendendo no posto do Detran do Lar Paraná, ele faria o mesmo trabalho que essa funcionária do Detran ficou fazendo durante esse mês lá. Exatamente, quer dizer, os dois estariam ali para atender os cidadãos com chave, senha de acesso, treinados. A nossa funcionária que ficou um tempo lá, ficou para dar suporte para ele. E na expectativa de ter muito movimento, e para nós seria estratégico, quer dizer, as pessoas deixariam de ir na Ciretran, passariam aí no posto de atendimento para alguns serviços que o posto tem capacidade de atender, e nós teríamos gente, os cidadãos mais bem distribuídos na cidade com acesso, melhor me desculpe, a 2 unidades. Então, como tem muito pouco movimento, eu não posso deixar um funcionário ocioso enquanto eu tenho uma demanda muito alta ainda na Ciretran. A prefeita Regina Dubá entrou em contato com o senhor falando que ela iria fechar o posto? Não, comigo particularmente não. Talvez tenha entrado em contato com a minha assessoria, ela poderia ter explicado o que está acontecendo, nós íamos sentar, porque o diálogo faz parte do governo Beto Richa, eu sempre fui doutrinado a atender e a dialogar com as pessoas, e eu fui surpreendido com isso, e com informações que saíram na imprensa, né, sobre o fechamento do posto, atribuindo a responsabilidade ao Estado, quando de fato, é bom que se esclareça, a responsabilidade não é do Estado. A responsabilidade do fechamento é exclusiva da Prefeitura de Campo Mourão. Exclusiva da Prefeitura de Campo Mourão. Nós temos o convênio textualmente foi publicado. Tá certo então. Secretário, no ponto de vista do senhor, o que a gente deveria fazer para reabrir, para funcionar esse posto do Detran ali no Lar Paraná? Foram investidos recursos no posto. Os recursos do cidadão são recursos sagrados. Nós temos que retomar o diálogo, ver de fato de que forma que nós podemos compartilhar o processo de abertura do posto, intensificar as informações acerca da existência do posto, correto? Porque se ele passar a ser um posto extensivo do Detran, um braço maior do Detran, ele vai passar cada vez mais a fazer mais serviços lá no local. Mas se os cidadãos procuram pouco e a demanda é pequena, não nos resta outra alternativa a não ser denunciar o convênio. E nesse caso, denunciando o convênio, estaria denunciando a Prefeitura de Campo Mourão, que não está cumprindo a parte dela. Não, denunciar convênio é a forma como nós nos referimos ao cancelamento de um convênio. Nós cancelaríamos o convênio e fecharíamos um posto. Quer dizer, eu acho que isso não é bom para ninguém, exceto se nós não tivermos condição de dialogar.
E nós queremos que os cidadãos de Campo Mourão tenham mais uma opção de atendimento, além da opção que ele tem quando ele vai a Ciretran. Diretor do Detran, Marcos Trade, nós temos a parceria do Detran aqui também em toda a região de Campo Mourão. O deputado Douglas, eu lembro, no ano passado, conseguiu veículos aqui para a região de Campo Mourão, através do Detran, para Roncador, Fênix, Farol, que a prefeita, inclusive, está aqui no gabinete dando uma entrevista para a gente, para Moreira Salles, para Goerê. Conquistou também, através do deputado Douglas, uma parceria aí com o senhor, computadores para os Ciretrans aqui da região, a sinalização dos municípios aqui na região, a reforma do Ciretran aqui de Campo Mourão, de Barbosa Ferraz. O Detran do Paraná, ele pretende manter essa parceria aí com as prefeituras aqui da região da Concan? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos um avanço significativo no processo de parceria, você bem comentou, o Detran é parceiro do município e sempre será, porque o foco do Detran e do governo Beto Richa é o bom atendimento aos cidadãos. Essa é a determinação que eu recebi e que eu tenho tentado cumprir. Todos nós cometemos equívocos, vez por outra, é normal. O problema é que nós temos que sentar, conversar, reorganizar e colocar em ordem aquilo que nós pretendemos. Nós, no ano passado, nós tivemos um projeto fantástico de educação para o trânsito. Não sei se a prefeita que está aí recebeu esse projeto no município dela, com 135 municípios. Vamos avançar para mais de 250, pais, alunos e professores. Nós temos o maior projeto de sinalização da história do Paraná em processo de implantação. Já sinalizamos 124 municípios, faltam só 104, que eu acho que em mais 15 dias nós já licitamos, já colocaremos em prática o processo de execução dos serviços de sinalização para esses municípios. Nós distribuímos computadores e impressoras para os 225 postos de atendimento. Nós colocamos um totem de autoatendimento, que estamos agora avaliando a sua intensidade de uso, logicamente para tentar ver aqueles que estão com uso menor e redistribuir para outros municípios. Nós temos totem de atendimento em shopping centers, estamos avançando em relação a isso, em supermercados, e alocamos 100 ou 110 veículos da nossa frota, todos revisados em bom estado, impostos justamente para fazer a logística de papéis entre o posto e a Ciretran. É o maior projeto de apoio aos municípios do Paraná, da história do Detran, subentendendo que o Detran tem interesse também que um posto de atendimento funcione no município e, por conta disso, dá apoio ao prefeito em alguns itens, os quais são possíveis de serem atendidos. A parceria, então, continua com toda a Concan? Continua com todos os municípios do estado do Paraná e com a Concan, obviamente. Tá certo, então. Marcos Trade, diretor-geral do Detran. No meio da entrevista, o senhor falou que essa questão aqui em Campo Mourão, da prefeitura ter fechado o posto de Detran do Lar Paraná, o senhor vê como mais uma questão política do que uma questão técnica. O senhor lamenta que essa questão política aconteça ainda? Eu lamento, porque eu vou insistir, né? A determinação que nós recebemos é que o cidadão, ele pode ter até qualquer tipo de vinculação político-partidária, né? Acabou a eleição, o processo de eleição se concluiu, vamos continuar trabalhando pelos municípios. Tem vários municípios, eu tenho certeza, que não foram municípios que deram apoio tácito e explícito ao governador Beto Richa na sua reeleição, que estão sendo muito bem atendidos, porque o foco é o cidadão. O senhor deve ter assinado, o Detran deve ter assinado convênios como esse de Campo Mourão em outros municípios, onde as obrigações eram as mesmas. O Detran entraria com parte do equipamento, com o treinamento do funcionário, e o município entraria com os funcionários. O senhor treinou, o senhor colocou equipamento, o Detran colocou e colocou para funcionar. Nos outros municípios, os prefeitos fecharam esse posto do Detran? O senhor teve problema igual aqui em Campo Mourão? Não tivemos. O que nós tivemos, para ser sincero com você, em relação a fechamento de postos, foram problemas de ordem de auditoria, detecção de problemas que a auditoria verificou que havia problema, e sempre que há problema, nós fechamos o posto ou sugerimos ao prefeito, isso tem sido atendido de forma concreta pelos prefeitos, que troquem aqueles funcionários que nos trouxeram algum tipo de problema. Então isso tem sido feito porque nós também intensificamos e temos sido cada vez mais rigorosos com as auditorias que temos feito no Detran do Paraná. Mas problema da prefeitura não cumprir a parte dela é o primeiro, esse aqui de Campo Mourão? Ao que me consta, sim. Ao que me consta, sim. O senhor tem informação também, senhor Marcos, se foi só um funcionário que vocês treinaram aqui para Campo Mourão ou se tinha treinado um funcionário anteriormente?
Eu não tenho essa informação. Um outro funcionário? Eu não tenho essa informação. Eu sei que o que estava no posto foi treinado e estava atendendo, né? Mas nós tínhamos a obrigação, e sem dúvida nenhuma faríamos isso com todo prazer, de treinar 2 funcionários, que a contrapartida da prefeitura eram as instalações e o funcionário. Eu me lembro até que teve um problema de levar fibra ótica para o posto, o prefeito investiu na fibra ótica, porque essa parte não é do Estado, não é do Detran, para que o posto funcionasse e que tivesse a velocidade de conexão com a internet que é necessária para executar o serviço. Talvez também tenha sido esse o fato que atrasou um pouco, o que me recordo, a inauguração do posto. Só para a gente finalizar então, se a prefeitura tivesse indicado, o senhor treinou um funcionário só, mas se a prefeitura tivesse indicado 2, o Detran teria treinado os 2. Claro, nós não temos nenhum tipo de problema em relação ao treinamento de funcionários. Fazemos isso com os 225 postos que nós temos. Tá certo então. E sempre que se substitui um funcionário que já está no posto, o que vem e é treinado também pelo Detran do Paraná. Está certo então. Seu Marcos, obrigado pela participação do senhor. E a Rádio Colmeia aqui de Campo Mourão está à disposição aí do Detran do Lar Paraná para divulgar aquilo que for ao encontro aí dos anseios da população do estado do Paraná. Sem dúvida nenhuma. Fico à disposição de vocês, da Prefeitura e do cidadão de Campo Mourão, a quem nós temos o dever de bem atender. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho para o senhor e para todos do Detran aí em Curitiba. Bom dia, prefeito de Farol que está aí com você. Bom dia, Marcos, para você também. Tá, muito obrigado. Um grande abraço.